Morreu hoje, aos 79 anos, o ex-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva. Ele lutava contra o câncer há mais de 13 anos e já tinha sido submetido a 17 cirurgias. Alencar morreu no início da tarde no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde ontem. A luta e a perseverança de José Alencar emocionaram o país. José Alencar nasceu em 17 de outubro de 1931 em Minas Gerais. Era o 11º filho de uma família de 15 irmãos. Começou a trabalhar aos 7 anos e, ainda jovem, fundou a Companhia de Tecidos de Minas Gerais, a Coteminas, uma das maiores empresas do setor no país. Como empresário, foi presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. A vida política começou a ganhar projeção nacional na década de 90, quando foi eleito senador pelo estado de Minas. Em 2003, veio à eleição como vice-presidente da República. No cargo, criticou várias vezes a política econômica de juros altos. Entre 2004 e 2006, acumulou a função de ministro da Defesa. Apesar de ser considerado polêmico, foi escolhido mais uma vez para a chapa de Lula, sendo reeleito vice-presidente. Alencar era uma figura muito respeitada nos meios políticos. Em abril de 2010, numa sessão solene na Câmara, os deputados apontaram a longa luta dele contra o câncer como um exemplo de perseverança. O presidente Zé Alencar não é um exemplo apenas para a classe política, da qual Vossa Excelência faz parte, mas é um exemplo para todos os brasileiros. No discurso de agradecimento, José Alencar se emocionou ao lembrar dos momentos de superação ainda no início da vida profissional. Eu me tornei viável aos 14 anos. Eu ganhava 300, pagava 220, ainda que morasse no corredor. Então me sobrava 80. Eu podia comprar de vez em quando um par de sapato e nunca nunca passou um mês sequer que eu não mandasse um presente para a mamãe. E foi aplaudido de pé. Várias internações e cirurgias marcaram os últimos anos de Alencar. Passou o Natal internado e recebeu a visita do então presidente Lula, de Dilma Rousseff e do ministro Guido Mantega. No dia 1º de janeiro, queria ir à posse da nova presidenta, mas foi desaconselhado pelos médicos. Mesmo no hospital, vestiu o terno que usaria na cerimônia e chamou os jornalistas para uma entrevista. Isso aqui até é a minha cerimônia de despedida, né? Porque eu estou fazendo para vocês, com muito prazer. Fico muito agradecido de vocês terem vindo aqui, porque me deram a oportunidade de, ainda que não esteja presente lá em Brasília, como gostaria, agora por ocasião da posse, eu estou falando com o Brasil, através de vocês e, obviamente, participando da cerimônia de posse, aplaudindo o resultado desse trabalho do Lula. Falou do tratamento contra o câncer. Eu estou exaurido. O problema meu de medicamento me exauriu. O negócio não é brincadeira. As cirurgias que passei e mais os medicamentos fortes me exauriram. Então eu estou tentando recuperar. Mas nesse interregno houve muita coisa, houve até um infarto, houve depois sangramento. Esse sangramento foi resolvido agora, nesses últimos 4 dias, 5 dias. E eu estou na expectativa de poder, no dia 3, retomar o tratamento contra o câncer. Mais uma vez, disse não ter medo da morte. Não tenho medo de nada, que Deus é que sabe. Eu não tenho medo da morte, já falei isso. Se Deus quiser que eu morra, Ele não precisa de câncer para isso. Se Ele não quiser que eu vá agora, também não há câncer que me leve. E se Ele quiser, é o que está certo para mim, porque Deus não faz nada errado.
Então não tem que ter medo de coisa nenhuma. E com o bom humor de sempre, falou de planos para o futuro. Uma das coisas que eu gostaria era de ser presidente da República. Mas eu agora estou com 79 anos. Em 2014, eu teria 83 anos. Eu já falei, eu com 83 anos, o máximo que eu posso querer é disputar mais umas 3 ou 4 eleições, mas para o Legislativo. Em função da morte de José Alencar, as votações previstas para essa semana aqui na Câmara foram todas suspensas. A sessão de hoje foi transformada em sessão de homenagem ao ex-presidente. E durante toda a tarde, parlamentares dos mais diversos partidos lamentaram a morte de José Alencar. Todos nós perdemos, significativo não só Minas, mas o Brasil, um homem guerreiro que mostrou essa sua garra, essa sua disposição, não só na doença que lhe afligiu, mas sobretudo durante toda a sua vida pública. A maneira com que ele enfrentou a doença, a maneira com que ele lutou pela vida, a maneira com que ele soube sofrer, isso tudo é sem dúvida uma lembrança que o povo brasileiro jamais vai esquecer. Um guerreiro, um lutador que demonstrou mesmo na adversidade do enfrentamento de um câncer uma garra e uma resistência enorme, o que compactua com aquilo que é o povo brasileiro, um povo lutador, um povo sofredor, um povo que busca energia muitas vezes onde não tem para continuar vivendo, para continuar lutando, para continuar construindo este Brasil. A morte do ex-vice-presidente José Alencar foi lamentada com emoção pela presidenta Dilma Rousseff, que está em viagem oficial a Portugal, e também pelo presidente em exercício, Michel Temer. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que o ex-vice-presidente José Alencar foi um homem público de valor inestimável. Ele elogiou o desempenho de Alencar tanto na vida empresarial quanto política e terminou dizendo que lamentava profundamente a morte deste mineiro que não conhecia fronteiras e sempre acreditou no Brasil. Quero registrar, penso, não só o meu pesar, que já expressei à família, mas penso que o pesar de toda nação brasileira. O exemplo que ele deixa é daqueles que, embora enfrentando uma tragédia, quase tragédia pessoal, soube manter a harmonia interna e revelar uma tranquilidade excepcional perante todos os brasileiros. A presidenta Dilma está em Portugal acompanhada do ex-presidente Lula. Os dois, muito emocionados com a notícia, lamentaram a morte de José Alencar. Estamos num momento de muito sentimento. Considerávamos que o Zé Alencar era uma das pessoas que foi uma grande honra ter convivido com ele, é daquela pessoa que vai deixar indelével uma marca na vida de cada um de nós. E além disso foi presidente da República junto com o presidente Lula. Por isso nós oferecemos à família o Palácio do Planalto para ele ser velado na condição de chefe de Estado, que ele também foi, de presidente inesquecível do nosso país. Vocês sabem que a relação nossa era mais do que uma relação de um vice e um presidente, era uma relação de irmãos e de companheiros. E acho que nos cabe agora, reverenciar uma pessoa que foi mais do que um vice-presidente. Ele foi um homem de uma dimensão extraordinária. Eu, aos 65 anos de idade, conheço poucos seres humanos que têm a alma do Zé Alencar, a bondade do Zé Alencar, a lealdade do Zé Alencar. A presidenta Dilma Rousseff retorna amanhã cedo ao Brasil para participar do velório, que será realizado no Palácio do Planalto. O corpo do ex-vice-presidente José Alencar deve chegar à base aérea de Brasília às 8h30 da manhã em um avião da Força Aérea Brasileira. Lá mesmo, na base aérea, será realizada uma cerimônia com honras militares. Vão participar da cerimônia o presidente da República em exercício, Michel Temer, e representantes dos poderes legislativo e judiciário. Em seguida, um caminhão do Corpo de Bombeiros levará o corpo de José Alencar até o Palácio do Planalto. O velório será no Salão Nobre. A Presidência da República informou que a cerimônia começa às 10h30 da manhã e será dividida em duas partes, uma para a família e outra aberta ao público. O
presidente em exercício, Michel Temer, decretou luto oficial de 7 dias. Em nota, a Força Sindical e a Central Única dos Trabalhadores também prestaram homenagem a José Alencar. Para a CUT, José Alencar simbolizou uma visão contemporânea de uma parcela do empresariado que acredita na combinação entre crescimento e distribuição de renda. Já a Força Sindical destacou o papel do ex-vice-presidente na consolidação da democracia e na luta por um país mais justo e solidário. É com enorme pesar que trago aqui o sentimento do governo, do povo de São Paulo, a sua família e a todo o país pela perda que representa a morte de José de Alencar. José Alencar sempre nos deu exemplo de que vale a pena ser homem público, vale a pena fazer política, vale a pena ser político. É um exemplo para todos nós do partido, para o povo brasileiro, para os jovens que queiram ingressar na política. Ele nos dá exemplo de tudo isso. Figura extraordinária, exemplo de vida política, pessoal, social, cultural, e uma parte do Brasil se foi hoje com o Zé de Alencar. Semeou esperança, semeou exemplos de coragem e de ternura. Nós estamos muito sentidos, mas com um sentimento contraditório. Se de um lado a dor é profunda, de outro também nós temos um imenso orgulho de ter podido viver com um homem que nos ensinou tanto. A nova geração de políticos brasileiros hoje se sente emocionada e também inspirada nos seus exemplos para continuar servindo ao Brasil. Às vezes as pessoas, no mau sentido, dizem assim: a sua vida fala tão alto que não ouço o que dizes. Na realidade, no bom sentido, a vida dele falou muito alto. Ele sempre foi corajoso ao enfrentar a morte, mas ao mesmo tempo muito audacioso e alegre e feliz em abraçar a vida.